Por isso o povo falava: traga-nos o livro, traga-nos a palavra. Acabamos de cantar agora aqui que o meditar, que o que eu estou lendo seja agradável a ti. O Diego acabou de falar: feliz é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, que medita nelas. Por que é feliz? Porque ele não vai ser infeliz. Sabe por que as pessoas são infelizes? Porque eles não leem a palavra, não amam a palavra, não seguem a palavra, não defendem a palavra. São infelizes. Não é basicamente isso? É basicamente isso. Não tem paz porque não descansa na palavra. É um turbilhão de problemas que nos cercam diariamente. Quando e como podemos ter paz? No Senhor. Ele é a nossa paz. Paulo começou a pregar às 6 horas da noite e foi até o romper da manhã. Foi 12 horas de pregação, né? Quando eu caiu lá de cima. Mas aí, nós ficamos aqui 2 horas, os irmãos, não estou falando vocês, né? Ai, está pesado, está cansativo. Não, mesmo, eu sei que vocês não são assim, vocês são bem ensinados. Por isso, nós estamos comentando a carta de Coríntios. Muitas coisas se assemelham ao que está acontecendo hoje, naquele tempo. O porquê que há tanta bagunça na igreja de Coríntios? Por que há tanta desvirtualidade da doutrina, dos conhecimentos, dos preceitos que nós vamos ler hoje? Porque um chega e fala assim: olha, quer saber? Você, se não tiver um fogo aqui, Deus não está nesse lugar. Então os bons costumes começam a ser corrompidos. As influências, o fermento começa a ser colocado. Se não tiver vitória, o culto não foi bom. Se não tiver uma alma que levantou a mão para Jesus, Deus não esteve aqui. Aí começa a colocar coisas que não têm base bíblica. Pior ainda, quando se coloca, adiciona aquilo que o mundo crê dentro da igreja, o ateísmo aberto, né? Esse dualismo da igreja de Coríntios. E é isso que nós vivemos hoje. Por isso que a igreja é tão fraca, tão menina, tão levada ao vento, assim, né? Acredita em tudo, em todos. E você vê que a maioria de Coríntios estava caído. Poucas famílias talvez estavam ali em pé. Poucas famílias. E claro que a igreja de Coríntios não era uma igreja igual a Renúncia aqui com 20 pessoas. Eram milhares de pessoas. O povo era muito grande. As pessoas se afluíam para a igreja. Então imagine, controlar 30 já é difícil. Imagine controlar 2.000 pessoas. Com as suas facções. Pelo menos 4 facções dentro da igreja. Um é de Pedro, outro de Apolo, outro de Paulo, outro de Cefas, outro de Jesus. Nós estamos expondo o livro de Coríntios, as grandes dificuldades, e hoje nós estamos no capítulo 15. Eu lembro quando Josué foi lá para a Inglaterra, ele foi quando nós estávamos expondo o primeiro capítulo. Ele não aguentou a falta de palavra e voltou para o Brasil para ouvir a palavra, no capítulo 15. Não é, José? Amém? Então nós vamos aqui rapidamente fazer um panorâmico, uma visão panorâmica, expor algumas coisas, algumas verdades que têm que ser ditas. Não vou ser cansativo. Como são muitos versículos, talvez eu não leia todos. Mas para começar o capítulo 15, versículo 1 e 2, Paulo ele incita os irmãos a perseverarem naquilo que ele tinha ensinado. Você vê que não era nada novo, não era nada assim, algo que nunca foi ensinado. Pois a aplicação deste evangelho era o penhor para a salvação deles. Olha o texto aqui. Vocês receberam, e vocês estão perseverando. Você não pode receber uma coisa de Deus e abandonar como se fosse uma coisa que não tivesse valor nenhum. Deus dá um mandamento e nós vamos desprezar esse mandamento. Era o que estava acontecendo. Em questão da ressurreição, Paulo já estava falando sobre a ressurreição. Ele estava aqui deixando bem claro a respeito da ressurreição, por causa dos pensamentos que estavam lá. Ao versículo 2: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como a vos entreguei. A igreja, ela recebe de Deus, os mandamentos de Deus. E como a igreja se torna uma igreja sã, sadia, pura, imaculada? Se retém aquilo que o apóstolo entregou, que o apóstolo ensinou, que Jesus, os profetas colocaram como regra. Ah, mas é tão boa aquela igreja, é tão bom aquele movimento, né? Não vejo nada de mal. Mas será que não há nada de mal? Olha aqui, nós vamos ver a igreja de Deus aqui. Será que não vai desvirtuar, não vai tirar a conexão do que é verdadeiro, do que é profundo? Nós estamos falando aqui de 2 coisas muito interessantes: a morte e a ressurreição, ou seja, o principal, o evangelho, profundo aqui. As pessoas não estavam crendo mais. Hoje tem gente que não acredita em arrebatamento. Igrejas que não acreditam, é mentira, é utopia. O apóstolo Paulo, como recebendo os mistérios de Deus, o William leu aqui: eis que vos digo um mistério, uma revelação vinda do céu. As pessoas não acreditam nisso. Então vocês não vão ser salvos.
Vocês não estão acreditando naquilo que está escrito? Bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor, que retém aquilo que o Senhor entregou. Aí ele fala, é claro, a menos que vocês tenham crido em vão, a menos que vocês estejam aqui para passear hoje, domingo. Não tem onde ir, futebol foi chato, meu time perdeu, meu time ganhou, vim aqui para dar risada. Aí vocês vão crer de qualquer jeito. A menos que vocês tenham crido em vão, vocês não tem problema. Mas se vocês creram de verdade, vocês vão perseverar nisso. É simples, o evangelho é maravilhoso. Não há mais sacrifício, não há mais uma obediência. Nunca houve, né? Aqui você tem que obedecer, você tem que fazer, você tem que sacrificar. Era tudo sombra do que viria. Mas hoje ainda é muito melhor. É graça, é fé, é crer, é perseverar naquilo que o Senhor falou. Crer nisso, de todo o coração. Então, ele ensina, não ultrapasse o que está escrito. Não abandone o que está escrito. Não acrescente. Não tire, não duvide. Não deixe de ler as Escrituras continuadamente, porque a maior arma do inimigo é trazer no seu coração e na sua mente, no seu corpo, o cansaço. Não quero ler, não. Estou tão cansado, não vou mais ler a Bíblia, não. Não leio faz tanto tempo. Para que ler a Bíblia? Nunca saí da igreja? Você vai ser enganado. Continue lendo, continue perseverando. Não abandone. Lembrar-vos do Evangelho. Meus irmãos, lembre-se do Evangelho. Lembre-se da obra de Cristo, lembre-se do que Ele falou. Vamos pular aqui. No 3 e no 4. O que é o Evangelho? O Evangelho é a morte do justo Filho de Deus por nós, homens pecadores. O que eu recebi do Senhor é que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Você vê que Paulo está apelando aqui, eu não estou inventando, eu não estou trazendo aqui uma doutrina nova, e nem mesmo Jesus trouxe doutrina nova, segundo as Escrituras, ele deveria morrer pelos nossos pecados. Olha o beabá do Evangelho sendo pregado na igreja tão antiga, com vários anos de fundação, já com o apóstolo Paulo, a igreja sendo alimentada de novo, tomando leite de novo. 4, e qual foi ressuscitado? Que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele não ficou na sepultura, ele ressuscitou para a vida, por causa das profecias bíblicas. Aí 53:11 de Isaías, ele verá o fruto do penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as suas iniquidades levará sobre si. Ele está falando, ele morrerá pelos nossos pecados. O meu servo justo morrerá por causa da iniquidade do Valdomiro, do Silas. O Evangelho é isso. A ressurreição, Salmo 16, 9 e 11. Acerca da ressurreição, ele foi sepultado e ressurgiu, segundo as Escrituras. Que coisa segura para nós. O que nós estamos crendo tem fundamento, tem princípio. Foi profetizado há centenas de anos atrás. Lê para mim 16, 9 a 11, filha. Portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a beleza da vida. Na tua presença há fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Glória a Deus, não deixará o meu corpo ver a corrupção. Ressuscitou. O corpo de Jesus não entrou em degradação, em decomposição. Ressuscitou, segundo as Escrituras. E segundo o próprio Jesus. Mas depois a gente comenta isso. Agora no versículo 5 ao 11, o apóstolo então aqui traz uma prova para aqueles que estavam duvidando, questionando sobre se a ressurreição de fato tinha sido dada. Existem algumas provas científicas. A prova científica é aquela que você leva para um laboratório, né? E consegue fazer com que ela aconteça, e você consegue reproduzir muitas vezes. É uma prova irrefutável, que é verdade. Agora, a prova judicial não, foi um ato, foi um acontecimento que eu tenho provas testemunhais, foi prova judicial. Então o apóstolo, com prova judicial, ele assevera a ressurreição de Jesus. Falou que Pedro viu, e depois os 12, depois 500 irmãos, só de uma vez,
Depois Tiago, o irmão de Jesus, viu. E depois, por Paulo, o menor dos apóstolos. Que coisa maravilhosa. Aqui só um parágrafo, um parênteses. A humildade do apóstolo Paulo. Foi o maior, mas se considerava o menor apóstolo. Sabe? Porque nasceu fora de tempo. Talvez é igual a renúncia. Nós estamos fora de tempo, meu irmão. Essa igreja aqui não é para essa época. Não é para essa época. Nós estamos fora do tempo. Nós éramos para morar no tempo do puritanismo lá. Então, ele viveu como fora de tempo. Então, por que ele coloca isso? Olha, se vocês estão contestando se Jesus realmente ressuscitou ou não, existem 500 pessoas que viram e estão vivos ainda hoje. Quer dizer, ele não é um demente, não foi uma visão, não foi um sonho. Tem 500 pessoas que viram e podem comprovar que ele ressuscitou. Essa é a prova do evangelho. 500 pessoas, testemunhas oculares, viram Jesus Cristo. Por isso que você pode crer com toda certeza. Viram Jesus. Ele não apareceu para só os 12. Não havia como contestar uma prova desta. Mas muitos ainda estavam vivos, para confirmar. Ele fala assim que não só foram vistos, mas como tocaram nele. Lembra de Tomé? Quando Tomé toca nele. E Paulo então estava combatendo ali o docetismo, o dualismo, O dualismo era o quê? Era uma linha grega que entrou na igreja, que falava que o corpo, a matéria, não valia nada. O espírito, sim. Depois da morte, o espírito tinha alguma coisa. Então, o corpo não valia nada. Ou seja, o corpo não tinha valor algum para o ser humano. Por isso havia tanto pecado, tanto incentivo ao pecado, tantas coisas erradas na igreja. Por meio do corpo, você podia fazer o que você quisesse, porque nada iria te acontecer. E até mesmo os saduceus acreditavam nisso. Os saduceus, lá nas sinagogas, e principalmente no templo de Jerusalém, eles eram muito influentes. Homens que estavam lidando com a Escritura que não acreditavam na ressurreição. E é interessante quando no capítulo, se não me engano, 4 de Atos, ou 3, fala sobre os saduceus, que até os fariseus, que era outra linha de pensamento, eram as pessoas que tinham muito zelo pela Escritura, acreditavam em Jesus em algumas coisas. Os saduceus nunca creram. Eles foram extintos de Israel. Não existe mais saduceu hoje, lá na região de Israel, de judaísmo. Então eles não criam nisso. Então por isso que Jesus fala assim, toma cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Com o fermento da falsa doutrina, do falso ensinamento. Isso vai levedar a massa toda. Aí chega aqui o irmão, se esse culto não tiver isso, porque eu recebi do Senhor também uma coisa, é um fermento. Os saduceus começavam a colocar a sua doutrina, como o docetismo, o dualismo começou a colocar doutrinas na igreja e fermentou a igreja de Coríntios. Por quê? E isso traz o que para nós? Traz um grande problema. Nós veremos daqui a pouco homens que são ateus dentro da igreja, homens que são incrédulos dentro da igreja, não acreditam no poder de Deus, não acreditam que Deus pode ainda converter, como nós estamos falando. Muitas pessoas não têm mais força, não têm mais esperança. Toma cuidado com o fermento dos seus amigos, das suas companhias, dos pregadores da televisão. Toma cuidado. Toma cuidado, examina e vê se há alguma coisa, que concorda com a Escritura, se está concordando com a Escritura. No versículo 12 a 19, o apóstolo então Paulo fala assim, se isso é pregado, se isso foi ensinado, se isso é escrito, como é que há entre vós muitos que afirmam que isso não acontece? Não é verdade? A gente não fala que Deus tem poder, que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o mantenedor de todas as coisas, sobre vários aspectos, e como nós somos tão incrédulos. Não é, Diego? Não pode salvar, Diego? Você acha que não pode? O que é isso? Isso é incredulidade. Se é assim que é pregado, no caso que Jesus ressuscitou, porque há entre vós muitos que não acreditam. Essa é a pergunta para nós aqui. Se é assim que é ensinado, que da palavra, da Escritura, de Jesus, mana um rio de águas vivas, por que vocês não se banham nele? Por que vocês são tão tímidos? É ensinado. Da mesma forma que Paulo estava cobrando lá, que eles acreditassem na ressurreição, eu venho cobrar nessa noite também. Por que vocês estão assim tão devagar? Tão tímidos, tão frios, sem esperança? Irmãos,
Bem, então ele fala, se isso não acontece, na verdade, é uma perda de tempo isso aqui. Se Jesus não ressuscitou, nós estamos perdendo tempo, ô Coríntios. É uma grande perda de tempo. Se isso não é verdade, nós somos falsas testemunhas de Deus, porque nós falamos, Deus cura, Deus ressuscita, Deus liberta, e nós não cremos. Nós somos falsas testemunhas. Você entende como é que não está batendo as coisas lá em Coríntios, sabe? Ó Coríntios, se eu já ensinei, se eu já provei, se vocês são testemunhas disso, por que vocês não creem? Se isso não é verdade, que não ressuscita mortos, que isso não foi verídico, é perca de tempo. Se Cristo não ressurgiu, é vã a vossa fé, Coríntios. Vocês estão se reunindo aqui para quê? Por isso que a ceia é tanta bagunça, por isso que há tanta bagunça nos costumes, por isso que a prostituição tomou conta da igreja, por isso que a igreja é cada um por si, Deus por todos. É vã. Toda a escritura é uma grande farsa se Jesus não ressuscitou. No caso deles, né? É grande farsa. Realmente, o pecado não foi removido, se é que existe pecado. Se Jesus não ressuscitou, é aquilo que nos dá garantia, o penhor do Espírito vinha através da sua ressurreição. É vã. Nosso pecado não foi removido ainda, ou então nem existe pecado. Jesus Cristo foi um grande farsante. Mateus 16, 21, ele mesmo falou que importava que o Filho do Homem fosse entregue, sofresse grandes dores, fosse morto e ressuscitado ao terceiro dia. Jesus iria mentir isso. Por isso, nisto, ele ressuscitou. Creiam. Eu estou aplicando aqui para Coríntios, mas eu queria que você aplicasse no seu coração. E que você não está crendo no quê? O que você acha que é impossível para Deus? É uma grande farsa. Havia então grandes dúvidas, né? Porque tinha passado-se anos, talvez uns 25 anos, 30, que Jesus tinha ressuscitado, que isso tinha acontecido. E muitas coisas não começaram a acontecer, né? Por exemplo, nós vemos reuniões em nome de Deus, que há decretos que Deus tem que fazer para as pessoas crerem. Já viu isso? Satanás pregando no púlpito. Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães, colocando Deus na parede. Então, muitas vezes, talvez possa ter acontecido isso, que eles não viram, sabe, milagres extraordinários, algo acontecesse, a vida deles não prosperassem. Por quê? Eles estavam esperando em Deus só nesta vida. Eles queriam que Deus resolvesse os seus problemas nessa vida. Então o apóstolo Paulo fala, se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, se a nossa esperança se limita somente nessa vida, somos mais infelizes que todos os homens. Aí tem um outro lado também. Se a nossa vida se resume a isso, que não há ressurreição, nós somos os mais miseráveis, os mais infelizes dos homens. Sabe por quê? Nós estamos aqui lutando à toa. Nós estamos perdendo tempo aqui. Nós podíamos estar em casa agora, bebendo, fazendo o que fosse, viajando. Porque os homens fazem isso, os ímpios fazem isso porque eles não têm esperança. Eles não têm Deus. Sabe por que eles estão lá no bar agora? Estão no forró, estão na prostituição? Porque eles não têm esperança. Eles acham que a vida se resume a isso aqui que você está vendo. Eles, por ser assim, agem dessa forma. Mas nós, se nós não cremos, nós somos mais infelizes do que eles. Porque além de nós não recebermos a recompensa, eles estão gozando da vida deles. Vocês estão aqui perdendo tempo. Você vê como é que é? Nós somos mais infelizes. É claro que a nossa vida não se resume a ter, Paulo está falando também, né? A conquistar, ou somente a receber bênçãos na nossa vida. Nossa esperança é a vida eterna. É lá no céu, a glória eterna. A nossa vida não se resume a isso aqui, a esse sofrimento, a glória do céu. Então nós não podemos viver como se nós fôssemos um dos mais miseráveis entre os homens sem esperança. Muitos já perderam as esperanças nas promessas do Senhor. Muitos perderam a esperança, ou então não acreditam que as palavras de Deus são fiéis, as escrituras são verdadeiras. O perigo, meus irmãos, dessa dúvida é que ela pode gerar o quê? Incredulidade.
Ah, Deus não resolve, Deus não faz, estou esperando. Aí você começa a se tornar incrédulo, uma pessoa, sabe, sem fé, sem esperança, amarga. É muito perigoso. Isso nos traz o quê? O ateísmo. Um grande pastor, amigo nosso, conhecido, um homem que nas rádios, né? Uma rádio oficial, ele pregava maravilhosamente, pregava demais. Sabe quem é, né? Eu ficava deslumbrado, esperava da hora para ele ouvir a pregação. É uma pregação bíblica. Confessou há uns anos atrás que arrebatamento, isso é coisa de outro mundo, não existe. Isso não é verdadeiro. Paulo se equivocou nisso. Incredulidade, heresia. Esse é o perigo. Se nós começarmos a duvidar do que está escrito, duvidar do que o Senhor pode fazer, e não viver de acordo como Ele pode, não viver de acordo como se nós crescêssemos nisso. Não é só você falar, eu quero ver você viver assim. Viver correto, sabe? Viver. Está tudo difícil, está uma tribulação, você está lá firme. Glória a Deus, eu sabia que isso ia acontecer. O Senhor falou que o mundo teria aflições, tribulações. Amém. Vamos suportando. Toma cuidado. Vamos pular lá na frente. Agora no versículo 20 ao 28, Paulo vai retomar e reforçar a certeza que Jesus ressuscitou e dá uma ordem aos acontecimentos da humanidade. Ele começa a colocar aqui uma ordem, né? Ele fala que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia do que dorme. Jesus teve que ressuscitar dos mortos para ser a primícia dos que dormem. O que isso está aí? O que significa isso? Porque em Adão nós recebemos uma herança. Qual que é a herança? Morte. Por causa do pecado. Mas em Jesus agora nós recebemos uma herança de ressuscitarmos com Ele. Por causa de Adão você tem que morrer. O último inimigo qual que é? A morte do homem. Você já está bem, está tudo bem. Você tem fé, o Espírito está pronto. O que Paulo estava querendo colocar? A ordem que Paulo colocou aqui. Que Adão nos condicionou à morte, mas Jesus nos condiciona à vida eterna. A palavra primícia, ela é uma metáfora que ele usa lá em Levítico, uma ordenança do Antigo Testamento, que um ofertante levava um molho, primícia, sementes, né? E ele, então, ele declarava, ele confiava no Senhor que toda a sua ceifa pertencia ao Senhor. Toda a plantação que viesse era do Senhor, como se fosse uma oferta ao Senhor. Então ele se fez oferta ao Senhor, como primícia do que ia ressuscitar. Nós temos que compreender a complexidade dessa morte também. Ele tinha que morrer. Ele se fez pecador por nós. O salário do pecado é o quê? É a morte. A alma que pecar essa morrerá. E o meu justo levará sobre si a iniquidade de muitos. Ele tinha que morrer, então ele se apresentou como o quê? Como uma primícia dos que morrem. Ele reconheceu que a colheita pertencia a Deus. Paulo está colocando assim uma ordem, uma hierarquia nas coisas. Como ia acontecer? Jesus já cumpriu essa parte. Ele veio como homem, se encarnou, suportou todas as tentações, sofrimentos, se ofereceu como sacrifício. Ele era oferta e sacrifício. Que coisa maravilhosa. E olha só, Romanos 8, 35. Vamos ler rapidinho? Para você entender o que significa isso. O que Jesus fez lá. Isso tudo para desencadear, para que as pessoas entendessem o que significava e como seria a ressurreição. 8:35. Nós pensamos que o evangelho é chegar aqui, canta o hino, Jesus me salvou na cruz. Não entende a complexidade, o mistério revelado. Que profundidade é o evangelho. 8:35. Não, 20:35 não. 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ele está falando da criação que gemia com dores de parto por causa do pecado. Não somente ela, mas nós também gememos, esperando que aquele dia seja completado e nosso corpo seja livre do pecado. Então Jesus começou a colocar a ordem aqui. Por isso Jesus falou assim: quem crê em mim jamais morrerá.
não morrerá, mas terá o quê? A vida eterna. Ele assegurando, né? Assim, eu vou ao Pai, mas onde eu estiver, vocês também estarão. Era necessário que ele fosse primeiro, que ele morresse, para ser aquele que condicionaria-nos a ter essa ressurreição. Então, quando Deus nos dá o seu Espírito, o que ele faz? Ele nos dá a certeza, a garantia no futuro que também nós ressuscitaremos, que nós seremos salvos. Ele nos dá essa certeza por sua palavra também. Aqui os pentecostais ficam doidos com esse capítulo, mas eu tenho que ler. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouviram a palavra de verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 14. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, para louvor da sua glória. Que coisa maravilhosa. Então o Espírito Santo enviado é a primeira parcela do pagamento. Nós somos dele já, ele já comprou. No dia da redenção, o pagamento está executado, final, no dia do Senhor, no dia do juízo. Então, quando você crê no Evangelho, você já recebeu o Espírito, está batizado, Tânia. Está batizado, recebeu o Espírito, está condicionado à ressurreição. Recebeu o Espírito, creu no Evangelho. Se você não crê no Evangelho, você não pode ser salvo. Mas crê da maneira que eu vos entreguei. Não vá nessas ondas desses falsos profetas que tiram esse texto e pervertem a fé de muitos. Que coisa, o que tiram? A verdade que tiram desse texto para levar multidões ao inferno, a demagogia, a hipocrisia, a heresia, tantas zias aí, que vai dar uma zia no inferno. Entende o que está escondido? O que Coríntios estava perdendo? Não existe ressurreição. Olha o que vocês estão perdendo. Olha o que vocês estão perdendo. Então, ele colocou uma ordem, cada um porém na sua ordem, no versículo 23, lá em Coríntios. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ele foi primeiro, depois nós na sua vinda. Ele já está ressuscitado com o seu corpo glorioso, e nós também seremos na sua vinda. Versículo 26, então o que acontece? O último inimigo é a morte. Ele fala assim que todas as coisas está colocando por escabelo de seus pés. Mas o último inimigo é a morte. O nosso inimigo é a morte por enquanto. Não temos que temer nada, nem a morte, porque a morte é o desligamento desse corpo físico ruim, cheio de pecado. Mas o que você tem que temer, que o homem teme normalmente é a morte. Já está certo. A garantia já foi dada por seu Espírito. Ele já venceu, ele já reina. A sua palavra é instrumento poderoso. Já reparou? 2000 anos passaram, Jesus morreu, reinos se curvaram diante do Evangelho. O Evangelho está aí, forte, poderoso. Os tempos, mudaram, continentes foram povoados, o Evangelho continua aí, poderoso. Os incrédulos se convertendo, aqui um incrédulo, olha você o incrédulo aí, se convertendo, a palavra de Deus. Ele já venceu, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Acabou, meu irmão, já era. Vai ser salvo, os seus serão salvos. Foi dado a ele o poder para reger as nações, ele está regendo. Um cetro de ferro. Um cetro de ferro. Todos se curvam diante dessa palavra. O inferno não prevalece contra a igreja de Deus. A igreja que tem a palavra, a igreja, o evangelho de Jesus Cristo, o inferno não prevalecerá contra as portas. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Não prevalece. Não tem poder. Vamos lá no versículo 29 e 31. De outra maneira, que farão os que batizam? Por causa dos mortos. Paulo diz que é um equívoco não crer na ressurreição, porque naquele tempo também já existiam seitas e homens ensinando que você deveria se batizar por aqueles que morreram. Isso não é exclusividade da ICAR, da Igreja Católica Apostólica Romana, muito menos dos mormons, viu? Isso vem lá de trás lá. Não é que Paulo está falando assim, olha, então, quer dizer, então isso também não adianta orar. Não está falando que as pessoas, eles estão certos em se batizar em favor dos mortos para que eles sejam salvos, porque o batismo não é condição para a salvação. O batismo é uma ordenança, que você seja batizado,
O ladrão na cruz não batizou, foi salvo. Não é, se você não for batizado, você não é salvo. Porém, se você pode batizar, batize-se. Deve batizar, você tem condição. Então Paulo não está falando assim que então eles também estão certos, porque se não há ressurreição, não, ele está usando uma palavra, uma psicologia reversa, vamos dizer assim. De outra maneira, que farão os que batizam em nome dos mortos? Porque se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Então havia essa seita. Aí ele fala, por que nós nos expomos a esse ridículo aqui se não há ressurreição dos mortos? Porque nós vamos viver nessa guerra com a nossa família, defendendo o evangelho, tomando essa causa, se não há ressurreição dos mortos. Paulo está falando aqui, condicionando o evangelho, a nossa vida, a pregação, a crer na ressurreição. Você crê que você vai ser ressurreto no dia do Senhor? Você crê que o evangelho é poderoso? Se você não crê, nós estamos perdendo tempo aqui. Muitos hoje vivem de fato como se isso não fosse verdade, né? Vivem como se a palavra não fosse verdadeira, vivem como se realmente Deus não existisse dentro da igreja, aqui dentro da igreja. Eles viviam dessa maneira, naquele período, causando tanta infâmia porque realmente não tem ressurreição. As más conversações corrompem os bons costumes, não se enganem. Você não é forte. O que Paulo está falando assim? Você acha que você é forte? Você pode andar com aquela pessoa ali que é um herético, que não crê em Deus, que não teme o nome do Senhor, que não dá exemplo, vai corromper. Você vai cair. Você vai perder a fé, você vai esfriar, você vai duvidar. Não se engane. Olha o conselho de Paulo. Tornai-vos a sobriedade. Voltem aquilo que é real, que é verdadeiro, que vocês aprenderam. Voltem atrás. Vocês sabem que não é certo isso. Tornem a sobriedade como é justo. Porque isto é verdadeiro, ele merece toda a nossa retidão ao que foi dado ao apóstolo, ao que foi dado à igreja. Voltem atrás. Não queiram dar brecha a Satanás, o vosso adversário. Não piqueis nesse assunto. Então me prova que Jesus ressuscitou, me prova. Tem como você provar? Não tem como você fazer aqui uma prova científica. Mas eu creio, está escrito. Isso é por fé. Foi provado pelo apóstolo Paulo. Do 35 ao 49, Paulo mais uma vez combate ao dualismo, o qual acreditava que o corpo físico era sem importância. Aí ele fala, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E que corpo vem? Talvez havia uma dúvida lá, né? Mas como é que a gente vai ser? A gente vai ser anjo? A gente vai ser um espírito? A gente vai ser uma luz? Um astro? Uma estrela? Há muitas controvérsias, né? Infelizmente há dentro da igreja muita bagunça também. Eles confundem os versos, os textos e fazem grandes problemas. Aí o apóstolo começa a falar: o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias no corpo que há de ser. Por exemplo, eles com o corpo deles, os dualistas, as pessoas que duvidavam disso, que não há ressurreição do corpo, usavam o corpo para quê? Para fornicar, para pecar, para adulterar. E Jesus vem, o evangelho vem e fala assim: faça morrer a sua carne, as suas vontades. Então o apóstolo fala: seu insensato, seu impetulante, porque era uma pegadinha ali, né? Ele fala assim: se a semente não morrer, ela não nasce. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser. A diferença em nós, quando nós ressuscitarmos, no corpo glorioso, nós temos várias dúvidas, né? Mas nós temos certeza que nosso corpo será parecido com esse aqui.
Vocês estão me vendo aqui. O apóstolo Paulo falou: destrua esse templo e Deus destruirá. Você deve cuidar do seu corpo. É claro que a doença, os males que nos sobrevêm, desgastam fisicamente, né? O corpo deteriora. Mas nós devemos ter um cuidado. Mas como que os corpos vêm? Como que os corpos virão? Antes disso, Jesus fala assim: que se o grão morrer, produz muitos frutos. O apóstolo Paulo fala assim: vocês devem mortificar os desejos da vossa carne. Jesus falou assim: se vocês ganharem a vida, vocês perdê-la-ão. Se vocês amarem o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Quer dizer, há uma luta entre nós somos a semente, né? Nosso corpo, ele deve morrer para o mundo. Morrer, ser batizado como Cristo foi batizado. Cristo nos batizou na sua morte, mas nós devemos o quê? Padecer com Cristo, padecer como Cristo padeceu, não dando nosso corpo aquilo que ele pede. O grão deve morrer. Se ele ficar na terra, ele não vai morrer. Em cima da terra, lutando contra o sol, né? Mas se ele se aprofundar, ele dá muito fruto. Se você não buscar a santidade, meu irmão, como é que você vai ver Deus? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ficarão de fora os cães, os homicidas, os mentirosos, os ladrões. Então, ele estava explicando para os dualistas: vem cá, se você não fizer morrer essa semente, essa corrupção que nos foi semeada em Adão, ela não ressuscita. Colossenses 3,5: assim faças morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade, impureza, paixão, desejo mau, ganância, idolatria. Essas coisas vocês têm que fazer morrer. Essa semente maldita deve morrer. Você deve armar uma grande esquadra na sua vida e lutar contra isso, com espada, escudo, capacete, contra essas coisas. No versículo 42: pois assim também a ressurreição dos mortos: semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção; semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Nós devemos semear as nossas vidas com bons frutos ao Senhor. Jesus diz em Mateus 7,20: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Presta atenção: é pela árvore, é pelo fruto que se conhece a árvore, ou é pela árvore que se conhece os frutos? Uma árvore má não pode dar bons frutos. Uma árvore que não crê não pode dar bom fruto. Uma árvore que crê pode dar. Você crê, não crê? Bons frutos. Bons frutos. Não é muitos frutos, mas bons frutos. Que sejam poucos frutos, mas frutos. Nós estamos semeando com toda a dificuldade. Presta atenção: na desonra, nós não somos, vamos dizer assim, de certa forma ajudados, né, pela sociedade a fazer boas obras, a buscar santidade. Nós estamos semeando com muita dificuldade. Nós buscamos a santidade com muita fragilidade. Na nossa santidade há pecado, há dificuldade. Nós estamos semeando em desonra. Nós estamos semeando em fraqueza. Quem disse que tem super-homem aqui? Quem disse que tem homem forte aqui? Mulher forte? Não tem, meu irmão. É difícil mesmo. Mas é assim que se deve semear, na hora da dificuldade. É na hora da tribulação que nós devemos cada dia mais buscar o Senhor. É na hora da dificuldade que nós devemos buscar, porque se semeia na desonra, na tribulação, nas dores, nas dificuldades, nos momentos de aflição que nós semeamos, nas horas difíceis que nós devemos semear. É nas horas das trevas que nós devemos dar luz. Não é na hora da luz para dar luz. É quando não tem que você tem que dar. Não é assim que Jesus fez? Estava favorável para Jesus no Getsêmani, furaram o lado dele, cuspiram nele, bateram nele: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Olha que fruto. Ninguém está falando de fazer milagre, Jesus está morto aqui não. Perdoar, amar, suportar. Oh, meus irmãos,
Que coisa mais difícil você encontrar hoje. Vai nessas igrejas aí, eles estão atrás de fazer coisas maravilhosas, né? Magníficas, né? Extraordinárias, né? Vai lá dar um abraço a alguém. Vai lá, vamos orar comigo, que eu estou precisando de um ombro amigo. Não tenho tempo. É isso que falta. 48. Estamos sofrendo como foi o primeiro homem, o terreno. Tais são também os demais homens terrenos. Vocês têm no corpo de vocês o velho Adão ainda. Aí ele está dizendo das duas formas, o pecado, a dificuldade, a luta, está em vocês ainda, por causa de Adão. Mas também nós temos agora o que? O celestial em nós. E como é o homem celestiais, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, do pecador, devemos trazer também a imagem do que é celestial, o perfeito. A semelhança de Jesus. Lutar por retidão, por amar o próximo, por perseverar em oração, por leitura bíblica, por submissão ao Pai. Das duas formas nós podemos interpretar isso, no dia a dia aqui agora e no dia do Senhor. Sabe essa luta que você está vivendo, irmã Marlene? Sabe essa luta? Ai, que dificuldade. Sabe, Tânia? Ai, que luta. Está machucando, está me matando. E a culpa é nossa, do nosso pecado de Adão. Nós estamos agonizando aqui. Mas a promessa maravilhosa é essa. Tais como trouxeram os sofrimentos de Adão, também trarão a glória do homem celestial, do perfeito. Naquele dia, vocês serão perfeitos naquele dia. Naquele dia as dores passarão, acabarão, vocês serão gloriosos naquele dia. Essa dor, esse sofrimento que você está levando agora é momentâneo, é passageiro. Você vai receber, vai herdar a eternidade de glória com Jesus. Tal como Ele é, nós seremos perfeitos, sem dor, sem medo, sem ressentimento, sem dúvida, sem questionamento, cristalino, claro como o sol. Vale a pena, meus irmãos, lutar por isso. Como ressuscitarão os mortos? Dessa forma, em perfeição, em retidão, em justiça. Como ressuscitarão os mortos? Devemos sofrer por um momento, mas também nós seremos glorificados eternamente. Como ressuscitaremos? Com corpo e com espírito. Nós teremos corpos. Nós seremos ressuscitados em carne. Você terá carne. Você terá o espírito e a carne junto. O que ele está falando? A corrupção não pode herdar a incorrupção. O pecado não pode adentrar os céus. O que é contaminado não pode entrar no que é puro. A sua carne, o seu sangue não pode herdar o reino dos céus por causa do pecado. Tem que ser feita uma transfusão de sangue em você, meu irmão, para você poder entrar. Você está contaminado. Vírus, bactéria mortal, pecado. Por isso que Jesus veio nos lavar, veio nos remir, veio nos dar condições de ser ressuscitado plenamente, perfeitamente como Ele é. Ele comprou, Ele adquiriu. Como sei que vai ser como carne? Quando Jesus ressuscitou e apareceu ao Tomé, como é que ele era? Carne, toca em mim. Aqui, ó, ao meu lado furado. Pode apertar. Creias, deixa de ser incrédulo. Nós seremos como Jesus é. Um corpo. Nós reconheceremos as pessoas no céu. Como Lázaro reconheceu, como o rico reconheceu Abraão no seio do Pai. Nós reconheceremos Moisés, Tiago, Pedro, Paulo e Jesus Cristo, nosso Senhor. Reconheceremos Josué, cada um dos irmãos, cada um que choraram, cada um que labutaram, cada um que estiver nesse mundo. Reconheceremos face a face. Estaremos para sempre com o Senhor. Seu corpo não mais cheio de falhas, definhando, agora completo. Lembra quando Jesus se transfigurou com Moisés e Elias? No Monte das Transfigurações? No Monte da Transfiguração? Quando Pedro ficou assim, ficou aquela luz forte. Um corpo perfeito, a glória daquele corpo deixou Pedro e João de cabelo em pé, ficaram assim. Da mesma forma como João foi no céu e viu aquele homem de branco, aquela luz reluzente.
assim nós seremos, como astros perfeitos. Então é isso que eu quero comentar para os irmãos para terminar, no versículo 50 ao 56. Primeiro, devido ao estado natural, o pecado não pode adentrar nos céus. O que nos separam de Deus? O que nos separa? Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não há como adentrar no céu. O nosso corpo tem na carne, na eternidade, nós seremos livres. João 20, 27 fala que nós seremos transformados. Tomé, põe o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão, põe do meu lado. Não seja incrédulo, seja crente, para comprovar que ele tinha ressuscitado. E um corpo físico também, junto com o espiritual, para que nós possamos então adentrar, meus irmãos. Todos nós seremos em breve revestidos da incorruptibilidade. Nós seremos incorruptíveis, perfeitos, não tendenciosos a pecar, desviar o olhar, o pensamento. Como que a gente vai entrar no céu assim? O que mais dói no coração do cristão verdadeiro, sabe o que é? Se você for verdadeiro cristão mesmo, você não consegue ter uma semana de paz. Não consegue. Consegue? Ter uma semana de santidade perfeita, assim, hoje não pequei, hoje não pequei. Consegue? Nesse século, acho que nem um dia você consegue ficar assim. Nem uma semana, nem um mês. Então não vai ser uma semana, não vai ser um dia, vai ser um mês de incorruptibilidade. Vai ser eternamente incorruptível. Eternamente. Hoje eu não pequei, não pequei, não pequei. O que mais dói no nosso coração é pecado. O que eu estou fazendo, Renato? O que eu fiz, Deus? Não é isso? Lá toda lágrima será enxugada dos vossos olhos. O crente chora por uma coisa: pecado. Estou pecando contra o meu Deus. Estou fazendo aquilo que não deveria. Pecado. Incorruptibilidade. Vocês serão transformados. Será tirada essa carne velha, esse HIV mortal, junto com HN1, junto com tudo que for trevas aí. Acabou. Nunca mais. Nunca mais. Incorruptível. Não será folhas de figueira que Adão tentou cobrir o pecado para livrar você do juízo. É o próprio sangue do Cordeiro. É o próprio sol da justiça. É o próprio Deus cuidando de cada um de nós, nos dando a sua vida como nos deu na cruz do Calvário. Acabou, não tem mais fragilidade. Não é mais uma pregação minha que vai tentar te ajudar agora, não. É perfeição no céu. É isso que nós almejamos. É isso, como ressuscitará os mortos dessa forma, perfeitos, incorruptíveis, com corpo e com espírito perfeito, como assim Deus propôs antes da fundação do mundo. Foi o sangue do Senhor, sua justiça, sua obra que nos cobrirá. Quem pode? Operando Deus, quem impedirá? Agindo Deus, meu irmão, quem que vai se intrometer? É Deus, Ele que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que fez acontecer, filho. É Ele que te deu a fé, é Ele que te deu arrependimento, é Ele que te leva aos céus, é Ele que vai transformar o seu corpo. Jesus, ao ressoar a trombeta, o arcanjo Miguel, ao toque dela, nos chamaram aos céus, os mortos que morreram